Saudações, começando ganhando o jogo dessa quinta-feira para falarmos da rodada de não futebol que a dupla Grenal nos apresentou. O Grêmio entrou com uma escalação para perder e, pasmem, perdeu, com o Renato contrariando o chavão do futebol que diz que mexe bem quem escala mal. O Renato escalou mal, mexeu pior ainda, escalou o meio-campo pornográfico, cedeu o setor ao Atlético Paranaense e perdeu o jogo dentro de casa. Mais uma vez, em volta de uma data FIFA, o Grêmio perde um jogo depois do período de folga prolongada sem jogar absolutamente nada. Depois disso, um Inter que eu não vou chamar de irreconhecível, porque esse é o Inter padrão do Campeonato Brasileiro, não jogou nada mais uma vez, perdeu para o Bahia e se aproximou perigosamente da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Ganhando o Jogo está começando para Unidos, a casa da Volks, e Leite Dália, leite que combina com o seu momento. Eu vou acionar na abertura do programa Rafael Pfeiffer, que ontem esteve na Arena e presenciou por parte do Renato uma das entrevistas coletivas mais constrangedoras que eu já ouvi no Grêmio. Tu lembra que ontem, bom dia, tu lembra que ontem eu falei aqui que eu produziria um conteúdo pro canal, onde eu falei que nós teríamos um jogo além de 90 minutos, um jogo que teria coisas pra gente analisar antes, durante e depois. E foi mais do que eu esperava. Eu vou só trazer para vocês, a gente pode seguir depois falando e vocês vão lembrando ao longo do programa disso aqui que eu vou destacar agora. Sai a escalação do Grêmio. Entra com Iturbe e Bessosi, algo que não se esperava. Antônio Brum vai dar entrevista, não estava prevista essa entrevista. Antônio Brum dá entrevista e na entrevista ele diz o seguinte: gostamos da escalação, nós pedimos para o Renato dar mais minutagem aos jogadores que foram contratados, porque já estão batendo como contratações erradas e eles precisam mostrar trabalho. Ou seja, a direção pediu essa escalação. Renato colocou a escalação no primeiro tempo e tirou no intervalo, como quem diz assim: botei o time de vocês e não deu certo. Vamos para a coletiva. Renato dá um pau na imprensa. E, na verdade, não. O Renato não dá um pau na imprensa, não. Desculpa, tá? O Renato dá um pau em 2 ou 3 ex-jornalistas que fazem entretenimento, que não são jornalistas. E aí quem apanha é eu, é o Rodrigo, é o Diogo, é o Berton, o menino da Grenal, que desculpa, eu não sei o nome, que é quem tá na frente dele. Mas o recado do Renato é para ex-jornalistas que fazem entretenimento. E o público adora os ex-jornalistas que fazem entretenimento. O Renato dá esse recado para eles. Mas o Renato termina com uma frase que, para mim, é a principal frase de toda a entrevista coletiva. Renato termina dizendo: estamos fazendo milagre aqui desde o início do ano, só nós sabemos, vamos levar assim até o final do ano. E no ano que vem, quem estiver no comando aí é outra história. Renato não fica para 2024. Esse é um recado que passou o Renato na sua entrevista coletiva. Agora, ele também mentiu, Carlos Guimarães, eu vou repetir o termo que o Pfeiffer usou, ele mentiu ao dizer que a imprensa não buscou o lado dele da história. A imprensa buscou sim o lado dele na história e ele optou por não responder, o que é direito dele. Mas não venha depois dizer que ninguém o procurou para saber da sua ida antecipada ao Rio de Janeiro. Só eu 3 vezes, vai. Só Marcelo Salzano 3 vezes. E para evitar minha palavra contra dele, tá documentado. Tem um cara da SPM que tá... Da SPN. E a SPM é teu empregador, exato, meu empregador, um doce. Serve a 2 senhores. Tem um cara da SPN que tá no aeroporto esperando ele e ele manda despachar. Ele tá ali justamente para ouvir a versão do Renato. Simples. Sim. Então não é verdade. Quando o Grêmio... É que tem 2 coisas ontem, né? A fala do Campo e a fala do Renato. A fala do Renato, ela tem diversas camadas. Uma delas bem explorada pelo Pfeiffer. Diversas camadas. Que são até mais delicadas pra gente falar, assim. E eu não me refiro ao Renato. Eu não me refiro ao Renato. Porque o Renato é facilmente desmentido, assim, né? O jogo, quando o Grêmio divulga aquela escalação, era só o Místico que poderia segurar aquilo. Era só o Soares. Porque o restante se identificava um time completamente bizarro, sob um ponto de vista de armação, né? Um time sem volante, um time com 3 caras leves no meio, 3, como o Zé Aldo falou no dia anterior, 3 bailarinos, né? 2 atacantes que... Um até jogou bem, né? O Bessosi, não entendi por que entrou o Ferreira. O outro
inoperante, e o Soares ali, né? Coitado do Soares. Né? A turma é difícil para ele jogar melhor do que ele joga. O Atlético, para mim, patrolou o Grêmio no primeiro tempo. Para mim, patrolou o Grêmio. Só deu o Atlético. A escalação do segundo tempo até foi levemente melhor que a do primeiro, com a bola. Sem a bola foi uma droga igual, né? Exceto quando entra o Josué, que pelo menos tá ali. Melhora. Pelo menos tá ali marcando. Isso quem diria, né? Se colocar um volante, melhora. Tá ali marcando. Então, o que eu vi ontem me parece O time, para mim, ontem foi uma tentativa de resposta do Renato aos outros. Estão me criticando porque eu sou ofensivista? Então, olha o time que eu vou colocar. E ele tentou calcular um risco do primeiro tempo. O Martin Moura, eu tava aqui do lado dele vendo o jogo, disse um negócio muito sério. E certo, cara, tu tá ligado. Ele falou bem assim, tu tá ligado que se o Besossi fizesse 3 gols, arrebentasse com o jogo, ele sairia igual, né? Porque não tinha motivo para ele sair. Sim. O time do segundo tempo é o time que o Renato escalaria de verdade. O time do primeiro tempo é o time me parece o time da birra. É o time da direção. O do primeiro tempo? O do primeiro tempo é o time da direção. Isso é grave. Isso é grave. Com Bessosa e Iturbe. Então, mas o time do Renato tem o Ferreira entrou e perdeu a bola do jogo, né? Mas isso é grave, cara. É o time da direção. direção. É um time ruim. Muito ruim. Pra tu equilibrar o time de ontem... com jogadores que não foram pedidos pelo Renato. No ataque, né? Iturbe e Bessosa. Ataque, não, tô falando do ataque. Tô falando porque são as escolhas que chamaram a atenção. O Iturbe e o Bessosa. A gente já imaginava que o Grêmio viria sem volante. A gente imaginava. No máximo a entrada do Josué para começar o jogo. No máximo isso. A gente já sabia que o Grêmio ia jogar bem ofensivo. Só que eu não imaginava que ele ia entrar com Iturbe e Bessosa. Foi muito doido. São jogadores que não foram pedidos pelo Renato. Mas o Grêmio não jogou ofensivo. O Grêmio jogou sem meio campo, que é uma coisa diferente. Exatamente. O Grêmio hoje é o Vilha Sante dependente no meio campo. Mas aí é o contexto do jogo. Aí é o que acontece no jogo. Mas o Renato colocou em campo o time da direção. O centro de um jogo de futebol é o meio. O meio ajuda a defesa, o meio abastece o ataque, porquanto o coração de um confronto de um jogo de futebol entre dois times está na meia cancha. Por isso que